Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Florestan Fernandes, a herança intelectual da sociologia, um artigo dele. Então vamos conhecer um pouquinho do que ele pensava. No plano da teoria é preciso distinguir duas ordens de alvos naquela sociologia filosófica. Primeiro, os que se definiam formalmente como consequência da natureza da sociologia, do estudo das sociedades humanas, como ciência nomotética. Os que se colocavam, segundo, os que se colocavam na investigação de situações históricos-sociais de existência humana. Muito se tem escrito a respeito das inconsistências do primeiro tipo de alvos. Resumindo-se os argumentos, constata-se a. As explicações sociológicas insistiam com parcialidade na influência dinâmica de determinados fatores, excluídos pelo sujeito investigador, como fatores determinantes ou como fatores dominantes, como nas diversas modalidades de determinismo geográfico, econômico, racial. O econômico, podemos ver o Marx, fazendo esse determinismo econômico, quando ele diz que a economia é a infraestrutura que determina toda a superestrutura do funcionamento da sociedade, que é o Estado, a educação, as leis, o direito, a religião e tudo mais. Que tiveram importância na sociologia. B. A análise da diferenciação social se fazia sob modelos inadequados, conduzindo à representação da evolução social como um processo linear, contínuo e invariável, conduzindo à representação da evolução social como um processo linear. Repetindo, C. As pretensões de constituir a sociologia como uma ciência nomotética levaram ao exagero a preocupação pela descoberta e formulação de leis sociológicas gerais, destituídas de qualquer significação empírico-dedutiva, seja sem base nenhuma na indução, nos testes e exames e experimentos particulares, baseado também naquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos. Essas críticas omitem o essencial, que é a ausência de uma compreensão positiva e consistente do papel da teoria na investigação científica. O segundo tipo de alvos é mais afim com as modernas preocupações de pesquisa empírica sistemática, fundamentada em algo que pode ser experimentado e sistematizado. Como eles se misturam com frequência às preocupações referidas nos itens A e B, acabaram sendo negligenciados pela maioria dos especialistas. Todavia, eles exercem uma influência construtiva. De um lado, porque orientam a análise sociológica para pequenas massas de dados homogêneos, como nos estudos históricos sociológicos de Proudhon, de von Stein, de Marx, e mesmo em trechos de tentativas mais ambiciosas de análise comparativa, como as empreendidas por Thomas Malthus, por Augusto Comte ou por Spencer, Herbert Spencer. De outro, porque demonstraram de logo que havia uma contradição entre os modelos de explicação tomados das ciências naturais e as possibilidades da generalização das investigações sociológicas envolvendo os seres humanos, as sociedades humanas. Daí a convicção, que toma alento e cresce continuamente durante o século XIX, de que a sociologia lida com sistemas descontínuos, sendo a validade das leis sociológicas relativa ao modo de considerar os tipos sociais investigados. O verdadeiro círculo vicioso que se estabeleceu nas relações mútuas da teoria com a pesquisa na sociologia lança suas raízes mais profundas nessas duas orientações teóricas do pensamento sociológico no século XIX. Uma delas afastava a reflexão teórica da pesquisa empírica sistemática. A outra confinava a pesquisa empírica sistemática a alvos teóricos em que não se evidenciava com toda precisão e clareza o caráter nomotético, ou seja, regulador da explicação sociológica. Bem ponderadas as coisas, entretanto, verifica-se que semelhante círculo vicioso não é um produto específico da sociologia filosófica do século XIX. Ele parece ser, acima de tudo, a expressão das contingências da investigação científica em uma disciplina que se vê compelida a criar instrumentos de trabalho adequados ao objeto mais complicado e difícil a que a ciência jamais se propusera: a natureza e as formas da existência humana em sociedade. Isso é complexo pra caralho. Por fim, em um ponto, a sociologia filosófica parece ser inconfundivelmente rica na esfera das reflexões práticas. Aqui, onde não revela um empobrecimento crescente, os desenvolvimentos posteriores da sociologia mantêm íntima continuidade com as tendências sociológicas do século XIX. A que se devem tais progressos? Pelo que se sabe, muito mais aos influxos construtivos do pensamento filosófico e da consciência racional dos objetivos dos movimentos sociais, que é os resultados diretos da investigação sociológica dos problemas sociais. O fato de não se ter descoberto na época uma solução satisfatória
para a sistematização dos temas da sociologia aplicada, demonstra que essa interpretação é verdadeira. O máximo que se conseguiu em tal direção aparece na ideia atualmente inaceitável de que existem fenômenos sociais patológicos, ou seja, doentios, objeto de estudo da patologia social, as doenças e anomalias sociais, é considerada como disciplina sociológica. Portanto, inclusive na esfera em que se mostrou mais fecunda e criadora, a sociologia filosófica não dispôs de recursos metodológicos e teóricos que facilitassem a superação das dificuldades essenciais com que se defrontou ao longo de sua história. Com base nos resultados da presente digressão, é legítimo concluir que a sociologia recebeu uma herança intelectual comparável a uma faca de dois gumes, né? De um lado, era bastante rica e plástica para encaminhar e permitir a solução de muitas questões fundamentais ligadas com a caracterização do ponto de vista sociológico, com a definição do objeto da sociologia, com a seleção e o aproveitamento de categorias de pensamento adequadas à natureza dos fenômenos sociais humanos, com a exploração de critérios de análise aplicáveis à descrição e à interpretação dos processos sociais, com os alvos práticos inerentes aos conhecimentos sociológicos ou decorrentes das funções da ciência no mundo moderno. Mas, de outro, ela se revelou pobre e obstrutiva. Escaparam-lhe os objetivos que dão sentido específico à investigação científica e, com eles, a significação e a importância da pesquisa empírica sistemática, tanto para o desenvolvimento do aparato conceitual e metodológico da sociologia, quanto para o progresso da teoria das indagações de interesse prático. Foi neste plano que os hábitos e as ambições intelectuais, procedentes do pensamento filosófico ou do conhecimento do senso comum, se mostraram mais ou menos inconciliáveis com as tarefas impostas pela pesquisa científica. Em consequência, a evolução posterior da sociologia em direção às normas e aos fins da investigação científica teve que processar, em grande parte, contra a herança intelectual por ela recebida. Isso é um pouquinho aí, né, da herança, né, intelectual da sociologia, segundo Florestan Fernandes, um grande sociólogo tupiniquim brasileiro, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.